Olha, de volta, pessoal, trazendo para você muita informação do esporte. Eu tenho imenso prazer de novamente receber aqui meu grande amigo Pedrinho Boiadeiro, que falou em esporte, ele entende de tudo mesmo. Pedrinho, prazer tê-lo aqui conosco, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rafael, bom dia a quem nos acompanha. A satisfação é minha estar aqui novamente para a gente falar de esportes. E tivemos, Rafael, nesse meio de semana, muita Libertadores da América. A Libertadores da América é o sonho de consumo e a obsessão de todos os clubes da América do Sul. Isso é verdade. No entanto, esse ano, ela ganhou uma importância ainda maior do que já tinha. Por quê? Por conta do Mundial de Clubes. Aconteceu esse ano, pela primeira vez, um formato diferente do Mundial de Clubes. Isso é verdade. Nós temos aquele formato que a gente já está acostumado, que é aquele formato em 2 jogos. Certo. Aquele que o Corinthians, o São Paulo, o Internacional, o Santos, enfim, muitos clubes ganharam. Foram campeões lá no passado, né? Era aquele formato de 2 jogos. Esse formato, ele continua. Entendi. Mas, eu achei que não mudou. Não. Mas a FIFA instituiu esse novo formato, que é um formato com 32 clubes. É um formato muito maior. Parece da Copa do Mundo, Isso. Dos países, né? É uma Copa do Mundo, só que de clubes. Mas é um número muito elevado de clubes em relação a esse formato que nós estamos habituados. Perfeito. Então, esse ano aconteceu pela primeira vez e havia uma desconfiança por conta de sabermos como seria esse Mundial. E olha, o Mundial foi um sucesso tremendo. Sucesso esportivo e, sobretudo, sucesso financeiro. Então, com esse sucesso desse novo formato, despertou nos clubes brasileiros aquele interesse ainda maior pela Libertadores. Então, a Libertadores, que já tinha uma grande importância, ao acontecer esse novo formato, ganhou uma importância ainda maior, porque todos os clubes querem ir para esse novo Mundial. E a Libertadores, aqui na América Latina, que classifica para essa Copa? Esse novo formato acontecerá de 4 em 4 anos. Ou seja, os 4 últimos campeões da América estarão nesse novo formato. Ou seja, quem ganhar a Libertadores esse ano já garante vaga nesse Super Mundial. Interessante. Então, esse Super Mundial é a oportunidade para os clubes melhorarem a sua imagem diante do futebol mundial. Até porque, sejamos bem sinceros, nós somos apaixonados pelo nosso futebol. Mas lá fora, quase ninguém enxerga o futebol brasileiro. Enxergam os craques brasileiros, sim. Mas o futebol brasileiro, os clubes, os europeus não acostumam a acompanhar o Campeonato Brasileiro. Verdade. Então, ao participar do novo formato, você consegue mostrar o seu clube, mostrar as particularidades dos clubes e a oportunidade também para fazer muito dinheiro. Os 4 clubes brasileiros que foram para o Mundial, o Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras, olha, ganharam muita grana. Verdade. Então é sucesso esportivo, sucesso na marca, você expõe a sua marca para o futebol mundial e também você melhora muito os cofres do clube financeiramente falando. Então aconteceu o seguinte, nesse meio de semana nós tivemos o Palmeiras enfrentando o River Plate, nós vamos ter as imagens aí. O Palmeiras já havia vencido o jogo de ida por 2-1, aliás uma grande vitória lá no Estádio Monumental. E nesse meio de semana até saiu atrás, dando um susto no torcedor alviverde, mas no segundo tempo a equipe do excelente técnico Abel Ferreira virou para cima do River por 3-1. 2 jogos, 2 vitórias, uma campanha irretocável faz até agora o Palmeiras. E aqui uma menção especial, Rafael, a esse técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. O palmeirense vai lembrar, o Palmeiras teve Dudu, teve o Rony, teve o Rafael Veiga, o Veiga ainda continua no time, o Hendrick, o Estevão. Por que eu estou mencionando esses jogadores? Porque com exceção do Rafael Veiga, todos esses outros jogadores já deixaram o Palmeiras. Certo. Então o Palmeiras ele vem se reconstruindo. E o Abel Ferreira tem conseguido com muita maestria reconstruir essa equipe e continuar brigando por títulos. Não é fácil. Verdade. Uma coisa é você ter um Dudu, ídolo histórico, o Dudu saiu. Outra coisa é você ter o Rony, goleador de Libertadores. O Rony saiu. Aí vem o Veiga, que era o principal jogador do Palmeiras em muitos momentos. O Veiga está numa péssima fase, sequer é titular. Aí veio o Hendrick, grande estrela do Palmeiras. O Hendrick foi embora, é jogador do Real Madrid. Aí veio o Estevão, jogando muita bola. O Estevão foi embora, foi pro Chelsea. E o Palmeiras continua brigando por título de Libertadores. Então, isso é o quê? Isso é o trabalho espetacular do treinador. Uma coisa é você ter um plantel recheado de craques, e aí quando esse plantel ele é desfeito, poucos técnicos têm a habilidade de remontar um outro time e continuar tão competitivo e tão letal quanto esse Palmeiras. Portanto, na quarta-feira, o Palmeiras 3, River Plate 1. O Palmeiras, mais uma vez, está numa semifinal de Libertadores. E ontem nós tivemos mais 2 jogos de clubes brasileiros. O primeiro jogo da noite foi lá no Morumbis. E é Morumbis, o estádio do São Paulo,
que era Morumbi, agora se chama Morumbis por conta de uma parceria do São Paulo com o Chocolate Bis, né? Com os Chocolates Bis. Então não é que a gente está falando errado, esse é o nome do estádio do São Paulo neste momento, no Morumbis. O São Paulo já entrou com a missão difícil. Semana passada lá no Equador, o São Paulo perdeu por 2-0. Esse placar, ele não retratou o que foi o jogo. O São Paulo não mereceu sair de campo perdedor, ou pelo menos por 2 gols. O São Paulo lá criou muitas oportunidades, mas falhou no sistema defensivo. Ontem já entrou realmente precisando fazer um jogo quase perfeito. E infelizmente o São Paulo não conseguiu fazer esse jogo perfeito e perdeu mais uma vez. Ontem perdeu por 1-0. O técnico Hernando Crespo, ao final do jogo ele culpou realmente as oportunidades perdidas. Vocês estão observando aí, ó, principalmente o Luciano, que é o grande nome do São Paulo nesse momento. O grande nome do São Paulo é o Lucas Moura, mas o Lucas Moura, infelizmente, vem sofrendo muito com lesões seguidas e ele não conseguiu, ele até esteve em campo ontem, entrou no segundo tempo, mas visivelmente ele não está 100% da sua condição física. Então o São Paulo sofreu muito com desfalques e principalmente com muitas oportunidades desperdiçadas. Mais uma aí, esse aí estava impedido, esse aí, inclusive, impedimento bem assinalado pelo trio de arbitragem, mas o São Paulo, que é o São Paulo que um time realmente copeiro, acostumado a jogar Libertadores, nos últimos tempos o São Paulo não tem conseguido. O ano passado, o São Paulo foi eliminado pelo Botafogo, que depois veio a ser campeão. Foi eliminação sentida? Foi. Mas essa de ontem foi muito mais sentida, por quê? Porque o São Paulo, tecnicamente, é melhor do que o time da LDU. Então o São Paulo fica essa decepção, porque você sabe que você poderia ter ido mais longe, porque a LDU é um time bom, mas o São Paulo é muito melhor. Isso é verdade. E outro detalhe, foram 2 derrotas. O São Paulo perdeu ontem também. Perder lá é um resultado, digamos, normal. Aceitável, né? Até porque lá tem altitude. Mas mesmo com altitude, lá na semana passada, o São Paulo já deveria ter saído de lá com um placar melhor. Esse 2-0, repito, não retrata o que foi o jogo lá. O São Paulo fez uma grande partida lá, mas o futebol, ele é feito de gol. Verdade. O São Paulo ontem teve mais posse de bola, mais volume de jogo, teve mais chances reais de gol, mas não fez. O time equatoriano da LDU foi lá em 2 oportunidades, marcou um gol. E o São Paulo não conseguiu ser eficiente na hora que precisava ser. Mais uma derrota agora em pleno Morumbi e o São Paulo, infelizmente, para o torcedor são paulino, se despede da Libertadores e agora volta as suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Haja vista que será a única competição a ser disputada esse ano, porque o São Paulo não está na Copa do Brasil, eliminado da Libertadores na noite de ontem, agora tem só o Campeonato Brasileiro para buscar uma vaga na Libertadores. Falar em título neste momento é surreal. Verdade. Então o São Paulo vai ter que voltar suas atenções para o brasileiro, para tentar uma vaga para a Libertadores para o ano que vem tentar não errar, não cometer os erros que cometeu nessa edição. E o outro jogo, esse foi muito mais emocionante. O Flamengo fora de casa enfrentou o Estudiantes da Argentina. O Flamengo semana passada venceu por 2-1. O Flamengo perdeu a grande oportunidade semana passada de resolver logo a parada na semana passada. Verdade. Tudo bem, verdade seja dita, teve um grande erro de arbitragem que atrapalhou o Flamengo. O árbitro expulsou o Gustavo Plata e após a expulsão, o time argentino cresceu na partida e chegou a descontar na semana passada. Então lá foi 2-1. E ontem o Flamengo fez uma das suas piores partidas no ano. Claro, méritos para a equipe argentina do Estudiantes, que é uma equipe tetracampeã da América, é uma equipe com a camisa pesada, que conquistou já vários títulos dessa competição, então conhece como poucos também essa competição. Mas o Flamengo, que tem, Rafael, o melhor elenco da América do Sul, não estou falando o melhor elenco do futebol brasileiro, tem o melhor elenco da América do Sul, jogadores renomados, e ontem, com exceção do Saúl, o espanhol Saúl, ninguém do Flamengo ontem se destacou. Fizeram um péssimo jogo, tiveram competência apenas nos pênaltis. Nos pênaltis, o Flamengo teve competência. Mas no jogo em si, o Flamengo deixou a desejar. E um detalhe, eu disse e volto a repetir, o Flamengo tem o melhor elenco do futebol sul-americano. Só que é o seguinte, Rafael, Libertadores da América não basta técnica. Não basta técnica. Isso é verdade. Libertadores da América, você tem que ter raça. Eu vou fazer uma comparação do Flamengo com o Palmeiras, que também é candidato ao título. O Palmeiras do técnico Abel Ferreira é um time competitivo, é um time que tem raça, que luta, que busca o tempo todo chegar ao gol. O Flamengo, em determinados momentos, ele não mostra isso. Aliás, essa edição da Libertadores,
o Flamengo tem passado sufoco. O Flamengo passou sufoco para se classificar e estava num grupo muito fraco na primeira fase. Mesmo estando num grupo fraco, o Flamengo se classificou em segundo e teve sufoco para se classificar. Ontem, novamente, não conseguiu apresentar um bom futebol, mesmo o time argentino sendo inferior tecnicamente, mas eles demonstraram muita disposição, muita raça. Venceram no tempo normal por 1-0 e aí nos pênaltis brilhou a estrela, principalmente do goleiro Rossi, que pegou 2 cobranças, colocando o Flamengo na semifinal. Ok, passou o sufoco, o Flamengo está classificado, mas o Flamengo agora terá pela frente outro adversário argentino, que é o Racing, um time copeiro, atual campeão da Copa Sul-Americana, e o Flamengo vai ter que mostrar contra o Racing um futebol muito melhor do que apresentou na noite de ontem, porque se voltar a repetir os erros que cometeu ontem, pode ser eliminado. Perfeitamente. Tecnicamente é melhor? Com certeza é melhor, mas como eu disse, a Libertadores não basta técnica, você tem que ter raça e determinação. Esse time do Palmeiras, o Palmeiras que está numa grande fase, se a gente for fazer uma análise de jogador por jogador, o Flamengo está à frente. Mas, nesse momento, analisando friamente, entre as duas equipes, qual a equipe que tem chance de chegar mais à frente? É o Palmeiras. Porque, além da técnica, embora tenha menos técnica do que a equipe flamenguista, mas o time do Palmeiras demonstra muita disposição, muita raça, muita entrega. Algo que esse time do técnico Felipe Luiz não tem apresentado. Repito, tecnicamente, o melhor time da América do Sul é o do Flamengo. Tem jogadores renomados, jogadores de seleção brasileira. Mas dentro de campo, de repente até pela técnica, eles esquecem de dar um carrinho, de fazer um esforço a mais. E ontem, realmente, o Flamengo quase fica pelo caminho, o que seria uma enorme decepção, porque o Flamengo é um dos candidatos ao título. Mas, repito, precisa mostrar um futebol melhor, porque dessa forma que está jogando, o Flamengo pode ficar pelo caminho. E o Racing é um time acostumado a esse tipo de competição. Perfeitamente. Pedrinho, só para a gente encerrar, faz um rápido da rodada desse fim de semana, o que vai acontecer, quem enfrenta quem no Brasileirão. Pois voltando a falar ainda sobre o Flamengo. Nós temos o Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo é o líder. E nesse final de semana nós teremos o Clássico das Multidões, que é Flamengo e Corinthians, que é aí as duas equipes com mais torcidas no nosso país. Verdade. O Flamengo agora mais aliviado, né? Vai chegar para esse confronto contra o Corinthians na Neoquímica Arena mais tranquilo, mais motivado por conta dessa classificação. Já o Corinthians disputa um outro campeonato. O Corinthians tem sérios problemas extra-campo, problemas financeiros, muita coisa. O Corinthians teve recentemente o impeachment do seu presidente. Então, tiraram o presidente por algumas situações que desagradaram o estatuto do clube, assumiu temporariamente o vice-presidente, então o Corinthians fora de campo está uma bagunça generalizada. Entendi. Mas dentro de campo eles têm tentado fazer o possível. O Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil, então o campeonato que faz o Flamengo é um, o campeonato que faz o Corinthians é outro, embora sejam as mesmas competições. Eu estou falando em termos de aspirações. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro e o Corinthians está ali na zona intermediária. Então esse é o principal jogo da rodada do Brasileiro no final de semana. Por isso que eu disse. Aí você vai falar, mas o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro e você está me falando que na Libertadores o Flamengo precisa mostrar mais futebol, senão vai ser eliminado? Exatamente isso. Porque são competições com características distintas. Entendi, o mata-mata tem outra atmosfera diferente do ponto corrido que é o Campeonato Brasileiro. Perfeitamente, né? Vai pegar fogo sem dúvida no Campeonato Brasileiro esse fim de semana. Pedrinho, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Fico feliz em poder recebê-lo aqui. Vai trazer o esporte, atualizar o pessoal que gosta. E claro, sempre também que tem um esporte local, o Pedrinho vai estar trazendo sempre com a gente aqui. Pedrinho, obrigado e bom final de semana. Eu agradeço pela oportunidade, Rafael. E é isso mesmo. A partir dos próximos programas, vamos estar trazendo informações locais também. Semana que vem nós temos a edição do desafio dos fortes de ciclismo e algumas competições que acontecem aqui, não só em Ariquemes, mas aqui no Vale do Javari. Obrigado pela oportunidade. Agradeço. Tenham todos aí um ótimo final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Pedrinho.